Olá, amigos do programa Medicina Moderna, sejam bem-vindos a esta série que nós estamos iniciando hoje aqui na Clínica Bardini Bernini, onde o Dr. Arielson Milani e a doutora Simone Bardini estão presentes e estarão conosco uma série de programas mostrando, conversando e trazendo para vocês novidades da área médica. O Dr. Arielson Milani é um cirurgião plástico muito conhecido em Caxias do Sul, que está trazendo para nós novidades e conversando sobre a sua especialidade. Doutor Arielson, fala um pouco sobre a sua trajetória dentro do seu trabalho. Bom, eu nasci em Caxias, fiz toda a minha formação primária, e na época primária, secundária e tal. Aqui fiz o vestibular, passei em Porto Alegre, fui para lá, fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal. E não pensava em fazer cirurgia plástica, inclusive eu achava que era uma grande futilidade pensar nisso. Mas, na verdade, eu olho para trás e vejo que era pura ignorância minha. Porque quando o professor sugeriu de me operar, que o meu nariz tinha um calombinho, a ponta era para baixo, e eu fiquei tão contente, eu operei e eu me senti muito bem depois da cirurgia. Eu pensei, eu vou fazer isso para os outros e achei a profissão que eu queria. Né? Aí eu fiz também a residência de cirurgia plástica em Porto Alegre, mas sempre com vontade de voltar para Caxias, porque até pelo conhecimento da história de toda a família que veio com aquela história que veio da Itália para vencer aqui, eu queria vencer em Caxias. Então comecei a trabalhar aqui e estou aqui até hoje. E o senhor se formou em medicina em que ano, doutor? Me formei em 1975. 75. E 5 anos fiz a especialização em Porto Alegre. Então, em 1980, você já estava formado cirurgião plástico. Era uma época, já mais de 35 anos atrás, praticamente, né? Que o senhor se formou como cirurgião plástico. E era uma profissão já ainda conhecida, mas não tão conhecida como é hoje, né? Existiam poucos cirurgiões, né, nessa época, né? É claro, depois que o doutor Ivo Pitangui começou a aparecer mais, né, ter mais notoriedade, a profissão foi mais valorizada e mais conhecida também entre os leigos. O senhor, quando começou a operar, qual foi o seu objetivo em ter, né, nas mãos pacientes que queriam ficar mais bonitas ou queriam fazer alguma conserto? Na verdade, eu acho que mais do que querer ficar mais bonito, a pessoa quer não ter alguma coisa que distinga ela entre as outras como uma coisa negativa. Eu tenho, por exemplo, meu nariz é feio, então eu não quero ficar com o nariz mais bonito da cidade. Eu simplesmente não quero que me conheçam porque o meu nariz é feio. Uma mulher tem uma mama muito feia. Ela não quer ter a mama mais bonita. Ela simplesmente não quer se sentir mal com ela mesma de ver que uma parte dela está muito feia. Então, assim, a cirurgia plástica, mais do que mudar a forma, dá uma emoção boa para a pessoa, ou tira emoções ruins que a pessoa tem e que, de repente, atrapalham muito a vida dela. Então, quando eu entendi isso aí, eu entendi que eu entrava na vida das pessoas de uma forma, assim, muito boa. Aquilo que eu pensava que era uma futilidade, eu vi que não existia mais. E se ainda me aparecem situações de futilidade, eu ainda rejeito, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está muito bem, está tudo bonito, mas quer a sofisticação da sofisticação, eu nem tenho muita vontade de operar e deixo isso claro. Você sabe que essa questão da estética, assim, é bastante valorizada hoje, né? A gente vê nos veículos de comunicação, nas revistas, na TV, enfim, nos jornais, nas publicidades mesmo que a gente vê e enxerga, né? Onde eles vendem um certo tipo de beleza. E as suas pacientes trazem revistas, mostram, querem ficar que nem essa pessoa, elas pensam que pode ser assim? Na verdade, a gente já, quando estuda cirurgia plástica, já sabe que esse tipo de paciente não é um paciente que tem uma noção adequada da realidade. E, na verdade, é a minoria que faz isso. Porque eu quero ficar igual o Leonardo DiCaprio. Cada um deve ser ele mesmo. Tirar dele mesmo o melhor que ele tem agora. Quando tu quer ser um outro, tu simplesmente te anulou completamente, né? E é a minoria que vem. De repente, eu quero um nariz parecido com essa. Vamos ver se é possível fazer alguma coisa parecida, se combina contigo, né? Os homens hoje estão procurando bastante o cirurgião plástico, doutor? Não, é sempre a mesma proporção, é bem mais são as mulheres. E eu acho que os homens têm
a personalidade mais fraca que a mulher. Porque ele tem vergonha de fazer. Ele vem assim, eu quero operar o meu nariz é feio, mas o que ele diz? Eu não respiro bem. Ah, então eu vou arrumar a tua respiração? É isso que tu quer? Não, mas já que está mexendo, não dá para nós arrumar um pouco a forma? Quer dizer, por que não diz? Não gosto da forma do meu nariz. Qual é o problema de um homem dizer que não gosta de uma parte do corpo? Mas eles têm, na maioria deles, têm vergonha. E eu queria fazer um pequeno parênteses que saiu essa semana no jornal, que o país que mais tinha plástica no mundo era os Estados Unidos. E esse ano já o Brasil passou na frente. É o país que tem mais plástica no mundo. É assim, ó, cresce muito mais do que cresce a população à procura pelas cirurgias plásticas. Quando eu cheguei em Caxias, tinha muito menos cirurgião plástico do que hoje e se operava muito menos. Quanto mais cirurgião plástico tem em Caxias, mais paciente tem. Eu tenho visto que Caxias do Sul tem bastante cirurgiões plásticos e cirurgião plástico de qualidade, né? Aqui nós temos clínicas realmente que os cirurgiões são bem competentes, né? Inclusive vem muita gente de fora, de outros estados, aqui para Caxias para operar, eu sei disso também. Eu estava lendo também sobre a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, de qual o senhor deve ser associado, com certeza, onde aqui no Brasil nós temos o maior número de cirurgiões plásticos per capita. Ou seja, a proporção de cirurgião plástico em relação à nossa população é a maior do mundo. Isso é impressionante. Agora você está me dizendo esse dado novo, que eu não conhecia. Eu sabia que era em segundo lugar, né? Que nós já estamos atingindo o primeiro lugar em cirurgias plásticas no Brasil, né? Ou no mundo, né? No mundo, né? Então, nós estamos num país de vaidosos, né, doutor? Ou de repente, corajosos, pessoas que querem mudar as emoções e têm coragem de fazer isso, né? E como é bem desenvolvida, a qualidade da cirurgia plástica brasileira é reconhecida internacionalmente, então as pessoas ficam mais confiantes para fazer a cirurgia. E, doutor Elson, dentro da cirurgia plástica, quais são os procedimentos e operações que o senhor realiza? Bom, hoje a mais comum é o implante de silicone na mama. Depois tem outras cirurgias na mama, para elevar ou para diminuir a mama, ou mistas, onde tu eleva e aumenta, né? Então, cirurgias da mama, a plástica de nariz, das pálpebras, da face, né? Por exemplo, essa sobra de pele que acaba ficando no pescoço, nas laterais da face, né? A queda da sobrancelha. Também a plástica de abdômen, a lipoaspiração é muito comum. E outros procedimentos assim, tratamento de cicatrizes que deformam ou que provocam dor. E tem também a parte da cirurgia que trata de lesões de pele, tumores. Mas as mais comuns são na mama, no nariz, lipoaspiração, abdômen, face. Aqui na nossa região, né, italiana, descendente italiana, a maioria das pessoas, enfim, a cirurgia de nariz assim, é mais comum também, né? É bem comum e tem muitos belos narizes pela cidade. Qual é a cirurgia da moda, doutor? Cirurgia da moda? Qual é a cirurgia que está aí, emergente, que está mais... Olha, Galvão, em 1980, eu coloquei 3 pares de silicone num ano. Hoje tem dias que eu coloco 4 pares de silicone num dia. Então tu vê o que cresceu esse tipo de cirurgia. Foi a que mais cresceu. E me chama a atenção que muitas moças, meninas, mulheres procuram aumentar a mama e eu fico bem quieto, mas elas têm o nariz muito feio e querem mudar a mama. Seja feita a sua vontade, né? Ela iria fazer primeiro o nariz, quer dizer isso? Não, eu penso, puxa vida, seria bom operar esse nariz, mas elas querem mudar a mama, então tudo bem. Não, Zé Mercado, eu tenho pensado muito sobre isso também, porque essa questão da cirurgia de mama, né? Como o senhor falou, em 1980 o senhor colocou 3 pares durante um ano, né? E é impressionante como se popularizou entre as mulheres a cirurgia, né? É bastante. Uma vez as pessoas faziam a questão devido a uma doença que tinha que estipar um seio, né? A pessoa procurava um cirurgião para fazer uma remediação disso aí, né?
E agora mais não, é a questão mesmo estética, né? Não, por exemplo, mamas que eram consideradas bonitas e satisfatórias para as pacientes lá por 1980, 85, hoje a gente está colocando silicone em mamas que em 1980, 85 eram consideradas bonitas. As pacientes estavam contentes com esse tipo. Quer dizer, o critério de beleza vai mudando ao longo do tempo. Com certeza. A gente vê ali em quadros, esculturas antigas, ali do século XVIII, XVII, enfim. As mulheres eram mais fartas, eram mais cheias, né? Eu achei, uma vez, no lixo do prédio que eu morava, uma coleção de revistas de 1890. Eram revistas de fotografias, basicamente, de mulheres. A beleza feminina, naquela época, era completamente diferente de agora. Então, assim, as coisas andam juntas. Tem uma doença muito forte, por exemplo, tuberculose, matando gente. Então, magra, todo mundo pensava em tuberculose. Então, bonita era gordinha. Agora, não é tanto com a AIDS, né? Mas ainda hoje, muito magra assusta, né? Então, eu tenho notado que o senhor Arielson Milani, né? Mas a sua clínica tem o nome Bernini. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o Bernini. Bernini me emocionou muito, porque esse Bernini, Jean Lorenzo Bernini, um escultor em Roma, no ano de 1600, preferido por 3 papas, ele fez um trabalho de primeiríssima qualidade. Olhando o trabalho do Bernini, para mim, é muito superior ao Michelangelo, né? E ele conseguiu fazer coisas assim que eram inacreditáveis na época, eu acho que até hoje. E aí eu pensei assim, se o Bernini trabalhava assim, vamos fazer o melhor que eu posso também, e ele é a minha inspiração. Certo. E como o senhor está falando, nós estamos mostrando alguns trabalhos do Bernini aqui no nosso vídeo, no nosso monitor. E eu gostaria até que o senhor escolhesse alguns trabalhos para que a gente possa mostrar aos telespectadores esse escultor que pouca gente conhece, né, doutor? Não tem assim, o Michelangelo é um pop star da escultura. E o Bernini não é tão conhecido. Embora o senhor me diga que tem ótimos. É difícil de entender isso aí, mas se olhar o trabalho dos dois, eu prefiro o Bernini. Então o senhor colocou o nome da sua clínica, colocou o nome Bernini. Bardini é o sobrenome da minha esposa. Claro. Então, o Bernini é a minha inspiração. Eu sou o Bernini. Não, pois é, um ídolo, né, do senhor, que o cara faz um trabalho bonito, que tem a ver com o seu trabalho também. Né? Na verdade, eu sou um escultor. Ele tem uma estátua que quando ele inaugurou ela em Roma, mas assim era simplesmente inacreditável. Foi convidado pelo rei da França para ir trabalhar lá, para fazer o busto dele lá, a partir desse trabalho. Doutor Arielson, eu quero agradecer ao senhor por estar aqui no nosso programa Medicina Moderna. A partir desse momento nós faremos outros programas mostrando a sua perícia e no seu trabalho de cirurgião. Conte conosco, estaremos juntos no próximo programa. Obrigado. Ok, obrigado. Então agora nós faremos uma breve pausa, pessoal, e já voltaremos aqui diretamente da clínica Bernini Bardini, cirurgia plástica e odontologia. Então, pessoal, voltamos aqui diretamente da clínica Bardini Bernini e agora nós vamos conversar com a doutora cirurgiã dentista Simone Bardini Milani, que vai nos contar sobre a sua trajetória, a sua formação e por que o interesse pela odontologia. Bom dia, é um prazer em estar contigo. Bom dia a todos os que estão nos assistindo. Bom, na verdade, o meu primeiro curso de graduação foi Ciências Contábeis, mas eu sempre fui uma apaixonada pela odontologia. Então, depois da minha primeira graduação, eu acabei fazendo, então, o curso que eu realmente me identifiquei, que é a odontologia. Certo. E você nasceu aonde? Assim? Eu nasci em Vacaria. Opa, nos campos aqui de cima da serra, como dizem, né? É gaúcho, então, também. E você, em Vacaria, você começou a sua trajetória profissional nessa área de ciências contábeis. Porque na verdade, assim, Vacaria é uma cidade pequena, como todos sabem,
E eu achava um pouquinho difícil me desligar da família, viajar, né? Para fazer odontologia eu teria que estudar em Porto Alegre ou em outra cidade. Então, até por comodidade, eu acabei cursando Ciências Contábeis na Uniplac em Lages, onde eu viajava todos os dias e retornava, né, à casa junto da família. Lages fica a cerca de 120, 130 quilômetros de Catarina, né? É mais ou menos isso. A gente passa quando a gente vai a Santa Catarina pela BR-116. Aí, então você fez Ciências Contábeis, chegou a trabalhar nesse ramo? Não, na verdade na metade do curso eu já sabia que eu iria depois fazer outro. Então eu concluí mais para ter uma noção. Hoje eu aproveito o curso, né, amplia o campo de visão, até na administração das clínicas. E acabei não exercendo a profissão como contadora. Em seguida, ao término do curso, eu já ingressei na faculdade. E a odontologia tu fez em qual cidade? Na Uniplac. Uniplac, onde é que é? Na Unisul, em Tubarão. Em Tubarão, em Santa Catarina também. Isso. O curso de odontologia se continua de quantos anos, Ramona? Olha, o curso que eu fiz, 5 anos. Mas tem cursos com menos tempo. Aí você fez o curso de geral e depois você se especializou, tu fez uma pós-graduação? Isso, aí formação profissional depois? Eu acabei fazendo especialização em ortodontia, que foi a especialidade que eu me identifiquei mais. Como eu me envolvo muito com os pacientes, então a cirurgia me deixava um pouquinho abalada, porque o paciente chega mais nervoso. Já a área da ortodontia é diferente, os pacientes chegam felizes porque vão colocar aparelho, então é muito mais gratificante, né? A ortodontia também é um ramo da odontologia que também nos últimos anos se desenvolveu bastante, né? Há alguns anos atrás, enfim, uns 30 anos atrás, vamos falar, a gente via muito poucas pessoas e poucas pessoas tinham acesso aos aparelhos, né? E hoje nós temos, né, uma grande parte da população que pode, tem condições de utilizar, né? A gente evoluiu bastante nesse sentido. Há um tempo atrás era muito caro, então assim, poucas pessoas tinham, né, o poder aquisitivo para fazer tratamento ortodôntico. Hoje nós dispomos assim de uma variedade de aparelhos, desde aparelhos metálicos convencionais, que são mais acessíveis, até aparelhos estéticos de porcelana, safira, aparelhos autoligados, que são aparelhos mais modernos, com maior precisão. Quem é que utiliza, quem é o paciente que tem essa necessidade de utilizar esse tipo de tratamento? Todos os pacientes que sofrem uma oclusão. Não somente aqueles pacientes que têm dentes apinhados, ou seja, dentes tortos visivelmente. Às vezes o paciente tem um sorriso bonito, mas lá no fundo da cavidade bucal tem uma mordidinha cruzada. Então tem que tratar, porque futuramente pode desencadear um problema de articulação. Eu ia lhe perguntar isso, além da parte estética, né? Qual é que é a função desses aparelhos? Então, ele trata a saúde bucal, a parte funcional, né? A estética não é a prioridade, né? A gente tem que pensar num problema futuro que pode vir a ocorrer, um desgaste na articulação em função da oclusão errada. E qual é a idade assim melhor para se colocar um aparelho? Na primeira infância, na adolescência? Sim, não adulta? existe uma receita, né? Na verdade, o ideal é que as mães tragam os filhos a partir dos 7 anos para um exame com o ortodontista. Tá? Há um tempo atrás, a ortodontia era praticada mais naqueles pacientes em fase de crescimento, até os 20 anos. Hoje não. Hoje, com as novas tecnologias, é possível tratar pacientes adultos e ter um prognóstico muito favorável. Além da ortodontia, o senhor trabalha com a odontologia, em que outros ramos, com outros tratamentos que você realiza? Então, assim, nós temos uma equipe aqui na clínica que é preparada, né, especializada em todas as áreas da odontologia. Então, nós tratamos a família inteira. Certo. Desde prótese, implantes, odontopediatria, tratamentos de gengiva,
endodontia, que são tratamentos de canal, estética dental, aquela pessoa, por exemplo, que não está contente com o formato dos dentes ou que tem um dentinho um pouquinho mais escuro, quer mudar a forma, quer mudar a cor, a gente faz as lentes de contato, que é uma novidade assim que está fazendo maior sucesso. Lentes de contato nos Para os dentes. Olha só, me explica um pouco mais sobre isso, Simone. Então, as lentes de contato são finas películas de porcelana que são fixadas nos dentes e nos possibilita mudar a forma, a cor. Então, hoje é possível os pacientes terem o chamado sorriso global. Olha só. E tá muito também, o pessoal está procurando muito o clareamento, né, doutora? Ah, o clareamento, sim. Nossa, é a sensação do momento. Todo mundo está procurando um sorriso mais claro, porque o sorriso branco é sinônimo de jovialidade, né? Bacana. Então hoje a gente tem que ter os dentes bem colocados, bem formados e claros também. Com certeza. Isso é muito bacana. Eu sei que a senhora tem consultórios não só em Caxias, tem em São Marcos e na cidade de Flores da Cunha também, né? Exatamente isso. E a sua vida então deve ser bastante atribulada, você deve correr para lá e para cá. E tem, quantos dias você atende em cada cidade? Sim, é uma maravilha, né? Porque a gente está sempre correndo, sempre em contato com os pacientes. O primeiro consultório que eu abri foi em São Marcos. É uma cidade linda, as pessoas de lá são maravilhosas. Eu gosto muito do interior. Depois eu acabei instalando uma clínica em Flores da Cunha, o Ateliê Bucal, e agora em Caxias. Eu acabo distribuindo um pouquinho o meu tempo, mas quando eu não estou numa clínica, a equipe está. Então, meus pacientes sempre estão assessorados. Mesmo que eu não esteja, tem sempre um profissional competente para realizar procedimentos. Quando o paciente vem lhe procurar, né, qual é a primeira atitude que você tem em relação a ele? Assim? O que você fala para ele? Que tipo de estudo você faz? Num primeiro momento, eu não faço procedimentos. Até porque tem toda aquela questão do medo, né, que já é histórico. Então, eu procuro conversar com o paciente, saber um pouquinho da história dele, se tem trauma. Enfim, isso é muito importante para que no final a gente consiga desenvolver um trabalho bom, não só visando uma odontologia curativa, ou seja, o tratamento odontológico, mas tratar a pessoa, o paciente que nos procura como ser humano, procurando entender o lado emocional, né, tratar os medos, as angústias, passar confiança para ele. Eu tenho a impressão que agora é muito mais fácil para quem vai fazer um tratamento odontológico, em função dos equipamentos que tem, das técnicas que evoluíram bastante, né, as anestesias. Eu me lembro quando eu era criança, era um problema aí no dentista, era bem complicado, né? Era todos aqueles equipamentos antiquados, né, que na época não vou dizer que seriam as mais modernas, né? Mas eram bem assim complicados, doía muito. Eu me lembro que a minha mãe tinha que ir junto comigo e segurar na minha mão. E às vezes tem gente que tinha que se amarrar na cadeira, né, doutora? É verdade. Mas hoje a gente vê, eu estava vendo o seu consultório aqui, né? Aquela cadeira maravilhosa, incrível. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse equipamento que você tem aqui. Então, há um tempo atrás, a odontologia era realmente mais rudimentar. Hoje em dia não acontece mais isso, de precisar segurar. As crianças chegam, a gente condiciona. Até pelo contrário, eles chegam felizes, abraçam a gente. Até também porque diminuiu a incidência de cárie, né? Hoje em dia quase não se tem mais cárie, eles não sofrem. Mas essa questão da anestesia, as pessoas ainda têm um pouquinho de medo, né? Aqui na clínica nós dispomos de um aparelho bem moderno de anestesia computadorizada. Então é um aparelho que reduz bastante o desconforto na hora da anestesia. Então o paciente consegue sair do tratamento sem ter aquela sensação de boca inchada, né? O anestésico normalmente introduzido nas carpulhas normais, a dosagem é bem maior. Com esse aparelho a gente usa metade
do tubete anestésico e a anestesia no final do tratamento já praticamente é eliminada. Essa sua cadeira ali, né? Eu vi que ela tem um monitor. Me explica sobre isso. Qual é a função desse monitor que você tem? Então, nós temos a câmera intraoral, que é um aparelho que nos possibilita examinar o dente numa amplitude maior do que o nosso campo de visão consegue visualizar. Então, com essa câmera, nos permite um diagnóstico mais preciso, porque a cavidade bucal é tão pequenininha, às vezes a gente não consegue, no primeiro momento, sem o auxílio de um raio-x, fazer um diagnóstico, identificar uma cárie ou um problema maior, né, que possa o paciente ter. Então, com a câmera também é possível fotografar, fazer um antes e o depois, mostrar para o paciente onde ele precisa melhorar, questão de higienização. Então, a gente mostra visivelmente as placas dentárias, problemas gengivais. E também é importante para o paciente saber, geralmente nós fotografamos o dente que vai ser realizado o procedimento, para ele saber onde que foi mexido, onde que foi realizado, porque às vezes o paciente sai com a boca anestesiada, nem sabe qual dente, né? Você acabou fazendo a restauração, o procedimento. Enquanto você faz o procedimento, o paciente também acompanha no monitor o que está acontecendo. Pode acompanhar, mas eu não gosto muito porque a gente não sabe, cada paciente é particular. De repente tá vendo o decorrer do procedimento, pode passar mal. Então eu fotografo, mostro antes e depois com maior segurança de que não vai causar, né? Esse monitor é mais para o seu trabalho, para o seu acesso ao dente do paciente. Então esse é o primeiro programa que nós estamos realizando. Eu quero agradecer a você, Simone, a atenção que tem dado ao nosso programa Medicina Moderna. E nós estaremos juntos daqui para frente em pelo menos 10 programas que nós iremos realizar aqui na Clínica Bardini e Bernini. Nós voltaremos na próxima semana aqui no seu canal 14 TV Caxias. Fique conosco. Até lá. Safe and sound.